Eu sempre fui obcecado por sons. Desde criança, eu ouvia o mundo com uma curiosidade que ninguém mais parecia ter. O som do vento passando entre as janelas, o estalo do fogo na lareira, o murmúrio distante das pessoas conversando na rua. Tudo isso me encantava e me distraía. Enquanto os outros seguiam em linha reta, eu parava no meio do caminho só para entender o porquê de um ruído. Anos depois, essa obsessão virou minha vida. Meu laboratório era um caos de fios, papéis e ideias espalhadas. Cada pensamento novo parecia mais urgente que o anterior. Eu começava um experimento e, no meio do processo, surgia outro. E eu largava o primeiro para correr atrás do segundo. Foi assim que enchi dezenas de cadernos com anotações que só eu conseguia entender. E às vezes, nem eu mesmo. Lembro com clareza do dia em que criei o primeiro protótipo do telefone. A emoção era tanta que minhas mãos tremiam. Eu queria registrar tudo: os sons, os ajustes, as medições. Mas quando voltei no dia seguinte, não encontrei onde havia anotado o circuito principal. Procurei por horas. Pilhas e pilhas de cadernos, todos com letras apressadas, riscos e setas. Era como procurar uma gota de tinta num oceano de papel. Foi ali, no meio daquele caos que eu mesmo construí, que percebi o que minha mente podia fazer: criar o impossível e quase destruí-lo ao mesmo tempo. Essa é a história de como eu, Alexander Graham Bell, quase perdi a invenção que mudaria o mundo, por causa de uma simples distração. Eu sempre fui obcecado por sons. Desde criança, eu ouvia o mundo com uma curiosidade que ninguém mais parecia ter. O som do vento passando entre as janelas, o estalo do fogo na lareira, o murmúrio distante das pessoas conversando na rua. Tudo isso me encantava e me distraía. Enquanto os outros seguiam em linha reta, eu parava no meio do caminho só para entender o porquê de um ruído. Anos depois, essa obsessão virou minha vida. Meu laboratório era um caos de fios, papéis e ideias espalhadas. Cada pensamento novo parecia mais urgente que o anterior. Eu começava um experimento e, no meio do processo, surgia outro. E eu largava o primeiro para correr atrás do segundo. Foi assim que enchi dezenas de cadernos com anotações que só eu conseguia entender. E às vezes, nem eu mesmo. Lembro com clareza do dia em que criei o primeiro protótipo do telefone. A emoção era tanta que minhas mãos tremiam. Eu queria registrar tudo: os sons, os ajustes, as medições. Mas quando voltei no dia seguinte, não encontrei onde havia anotado o circuito principal. Procurei por horas. Pilhas e pilhas de cadernos, todos com letras apressadas, riscos e setas. Era como procurar uma gota de tinta num oceano de papel. Foi ali, no meio daquele caos que eu mesmo construí, que percebi o que minha mente podia fazer: criar o impossível e quase destruí-lo ao mesmo tempo. Essa é a história de como eu, Alexander Graham Bell, quase perdi a invenção que mudaria o mundo, por causa de uma simples distração. O som sempre foi meu primeiro amor. Antes mesmo de entender o que era ciência, eu já tentava decifrar o ar. Enquanto os meninos da minha idade corriam pelos campos, eu ficava parado, ouvindo o som do eco entre as colinas. Meu pai achava curioso, minha mãe dizia que era dom. Mas com o tempo percebi que o dom vinha com um preço. Minha cabeça nunca ficava em silêncio. Quando comecei a trabalhar com aparelhos de transmissão sonora, meu escritório virou uma extensão do meu cérebro, um amontoado de ideias vivas e inacabadas. Sobre a mesa, instrumentos se empilhavam sem ordem. Cadernos com fórmulas, rabiscos e desenhos ocupavam cada canto do chão. E mesmo com tudo diante de mim, eu sentia que estava sempre esquecendo algo importante. Às vezes, deixava um experimento pela metade porque um novo pensamento me puxava para outra bancada. Havia noites em que eu trabalhava até o amanhecer, ouvindo a vibração dos fios de cobre como se fossem cordas de um violino. Eu anotava cada mínimo som, mas raramente concluía o raciocínio. Um ruído diferente, uma faísca inesperada, e pronto. Lá estava eu em outra linha de pesquisa, enquanto a anterior morria nas páginas de um caderno que eu nunca mais abriria. Minha esposa, Mabel, dizia que eu vivia 2 segundos à frente e 2 atrás do presente. Eu sorria, achando graça. Mas ela tinha razão. Era como se o tempo escorresse diferente para mim. Quando eu estava empolgado, o relógio desaparecia. Quando precisava de foco, cada segundo virava uma eternidade.
Comecei a perceber os efeitos disso quando perdi o registro de um experimento inteiro. Eram medições simples: distância, resistência e tempo de resposta. Escrevi tudo em um papel solto, acreditando que lembraria onde o deixei. No dia seguinte, procurei durante horas. Nada. Apenas pilhas de blocos com notas desconexas e palavras sem sentido. A frustração me corroía. Eu sabia que estava perto de algo grande, mas parecia correr em círculos. Anotar era meu refúgio, mas também minha armadilha. Às vezes passava mais tempo tentando encontrar uma ideia do que pensando nela. Um dia, enquanto ajustava uma bobina, percebi que o som da vibração mudava de acordo com a pressão do fio. Era um detalhe mínimo, mas parecia uma pista. Peguei meu lápis e um novo caderno, o quinto daquela semana, e comecei a registrar. Só que antes de terminar a frase, uma outra hipótese surgiu. Larguei tudo e corri para testar. Horas depois, quando voltei ao ponto inicial, não lembrava mais o que havia escrito. Pior, o caderno sumira no meio da confusão. Foi nessa época que comecei a desconfiar que algo em mim não funcionava como nas outras pessoas. Eu era inteligente o bastante para criar máquinas, mas incapaz de me organizar. Minha mente parecia um fio elétrico desencapado, cheio de energia, mas sem direção. Ainda assim, havia uma espécie de euforia nesse caos. Uma sensação de que, se eu conseguisse segurar todos os fios soltos por um instante, algo extraordinário aconteceria. Eu só não sabia que, antes disso, eu ainda perderia quase tudo. Com o tempo, o que antes era apenas desorganização virou um verdadeiro labirinto. Eu tentava me convencer de que meu método era criativo, mas na verdade era caótico. Meus assistentes já sabiam, se eu pedisse um caderno azul, trariam 10. Nenhum igual, nenhum completo. Cada um com um pedaço de um pensamento interrompido. Certa manhã, cheguei ao laboratório com uma ideia que parecia resolver todos os problemas da transmissão elétrica da voz. Era simples, elegante, quase óbvia. Escrevi cada detalhe, desenhei os circuitos, anotei os cálculos. Pela primeira vez em semanas, senti que estava perto de algo sólido. Mas ao ouvir um barulho vindo da sala ao lado, larguei tudo para investigar. Quando voltei, o caderno não estava mais na mesa. Passei o resto do dia revirando papéis, abrindo gavetas, cheirando a tinta dos registros velhos para tentar lembrar em qual deles eu havia escrito. Nada. Era como se o caderno tivesse evaporado. Lembro da sensação exata. Um calor subindo pelo peito, uma mistura de raiva e desespero. Eu me xingava por dentro. Como alguém poderia ser tão inteligente e tão tolo ao mesmo tempo? Durante as semanas seguintes, comecei a duplicar tudo. Fazia cópias de anotações, deixava recados para mim mesmo, amarrava fios coloridos nos instrumentos para lembrar o que cada um fazia. Só que, quanto mais tentava me organizar, mais eu me confundia. As cópias se misturavam, os recados se perdiam, os fios coloridos viraram uma teia indecifrável. O TDAH, embora eu não conhecesse esse nome, parecia uma presença invisível me puxando pelos ombros. Eu começava um raciocínio e, no instante seguinte, já estava em outro. O som de uma ferramenta caindo, o apito de uma chaleira, o ranger de uma porta, qualquer coisa era suficiente para me arrancar do foco e me jogar num redemoinho de pensamentos. Mabel tentava me ajudar. Ela dizia que meu talento vinha junto com essa desordem, que talvez uma mente comum jamais criasse algo tão ousado. Eu queria acreditar nisso, mas naqueles dias, a genialidade parecia uma maldição. Quantas invenções incríveis já não deviam ter se perdido no fundo de um caderno esquecido? Uma noite, eu sonhei com um som perfeito, uma vibração limpa, contínua, que atravessava o espaço. Acordei de súbito e comecei a desenhar o que ouvira. Passei horas escrevendo freneticamente, sem perceber que o tinteiro havia acabado. Quando percebi, metade das anotações estava ilegível, manchada e borrada. Ainda assim, guardei aquelas páginas com cuidado. Elas pareciam conter algo importante, mesmo que eu não soubesse o que. Mas dias depois, ao procurar o caderno, encontrei apenas uma pilha de folhas queimadas na lareira. Um dos aprendizes havia usado o material para acender o fogo. Pareciam papéis velhos, Sr. Bell, ele disse, sem imaginar o que havia feito. Fiquei em silêncio. Não tive coragem de gritar. Naquela noite, sentei sozinho no escuro. Olhei para minhas mãos
manchadas de tinta, trêmulas, e me perguntei se algum dia eu conseguiria transformar aquele turbilhão de pensamentos em algo que realmente funcionasse. Eu não sabia, mas a resposta viria em breve. E custaria caro. Eu me lembro do dia exato em que tudo quase acabou. Era uma tarde abafada de junho. O ar estava pesado de tinta e eletricidade, e o chão coberto de fios como raízes de um organismo vivo. Eu tinha em mãos o primeiro modelo funcional do meu transmissor de voz, uma pequena caixa de madeira, um diafragma metálico e uma bobina ajustada com precisão. Aquilo podia mudar tudo. Passei horas fazendo medições, testando sons, anotando vibrações. O som de uma palavra se transformando em impulso elétrico era como ouvir o futuro nascendo. Eu estava tão imerso que mal percebi o cair da noite. Quando o último teste deu certo, senti o coração disparar. Eu havia conseguido. O som atravessara o fio. Eu podia ouvir do outro lado o eco da minha própria voz. Corri para registrar o resultado. Peguei um dos meus blocos, o mais próximo, e comecei a escrever os detalhes. O circuito, o diâmetro do fio, a intensidade da corrente. Cada linha era ouro puro. Mas então, alguém bateu à porta. Era um mensageiro trazendo uma correspondência urgente, um convite para uma demonstração pública em poucos dias. Li a carta, deixei o bloco sobre a bancada e respondi apressado. Quando voltei, o bloco havia sumido. Vasculhei tudo. O chão, as gavetas, o lixo, nada. Pedi ajuda aos assistentes. Reviramos o laboratório inteiro, e cada folha encontrada era um golpe no estômago. Fórmulas antigas, ideias inúteis, mas não o que eu precisava. A anotação principal, aquela que definia a estrutura do transmissor, simplesmente desaparecera. Passei dias sem dormir. O desespero era tanto que comecei a duvidar de mim mesmo. Será que eu realmente havia escrito? Ou só imaginei que o fiz? Cada tentativa de reconstruir os cálculos levava a um resultado diferente. Parecia que quanto mais eu tentava, mais distante ficava da solução. Naquela semana, pensei em desistir. Eu me sentia como um impostor, um homem que acreditava ser um inventor, mas que não passava de um amontoado de distrações e lapsos. Olhava para os instrumentos e via apenas confusão. Como alguém pode mudar o mundo se não consegue se lembrar do próprio trabalho? Pensei. Mabel me encontrou sentado no chão do laboratório, rodeado de cadernos abertos e folhas amassadas. Ela não disse nada. Apenas colocou uma xícara de chá ao meu lado e ficou ali, em silêncio. Eu chorei. Pela primeira vez, chorei de frustração. Durante dias evitei o laboratório. Não suportava ver o lugar onde minha invenção havia se perdido. Eu andava pelas ruas ouvindo sons, carruagens, passos, sinos, e cada ruído parecia zombar de mim. Eu, o homem obcecado por sons, havia perdido o que poderia ser o maior deles. Até que, certa madrugada, enquanto folheava um dos meus antigos cadernos procurando outra ideia, encontrei uma nota feita meses antes, com números e símbolos parecidos com os da última experiência. Era um esboço primitivo, mas o suficiente para reacender a chama. Eu não sabia ainda, mas aquele pequeno achado seria a centelha que salvaria tudo. Aquela pequena anotação me devolveu algo que eu achava perdido: esperança. Eu a observei como quem reencontra um pedaço da própria alma. As linhas eram tortas, o grafite quase apagado, mas os números estavam ali. Reconheci um padrão, uma lógica que só fazia sentido dentro da minha cabeça. E foi o suficiente. Na manhã seguinte, entrei no laboratório com uma energia nova. Meus assistentes notaram a diferença. Eu ainda parecia cansado, mas havia fogo nos olhos. Comecei a reconstruir o transmissor, peça por peça, tentando lembrar cada detalhe da experiência perdida. Era como montar um quebra-cabeça sem saber quantas peças faltavam. Durante horas nada funcionava. O som falhava, o circuito chiava, e cada erro parecia zombar de mim. Mas dessa vez, eu não desisti. Anotei cada passo com mais cuidado. Ainda de forma confusa, é verdade, mas agora com uma sensação de propósito. O caos dentro de mim era o mesmo, mas eu começava a perceber que podia trabalhar com ele, não contra. Quando finalmente consegui reproduzir o primeiro sinal de voz, o som ecoou de um jeito quase divino. Eu parei, fechei os olhos e ouvi.
Era uma voz humana atravessando o fio de cobre. Algo que, até aquele momento, existia apenas nos sonhos dos inventores. Eu senti as pernas fraquejarem. Mabel estava presente. Ela sorriu, e sem entender o alcance daquilo, perguntou o que eu havia feito de diferente. Eu respondi. Dessa vez eu não tentei controlar minha mente, apenas segui o barulho dela. Ela riu, e naquele riso havia uma compreensão silenciosa. Nos dias seguintes, preparei uma nova demonstração. O laboratório ainda era um campo de guerra de papéis e ferramentas, mas eu sabia exatamente onde estava cada coisa. Não porque o ambiente tinha mudado, mas porque eu havia mudado. Aprendi a aceitar que minha desordem mental fazia parte do processo. Durante a apresentação, o público se inclinava sobre a mesa, curioso e cético. Eu ajustei o transmissor e chamei Thomas Watson, meu assistente. Falei ao aparelho. Senhor Watson, venha aqui, quero vê-lo. A frase viajou pelos fios e do outro lado ele respondeu. O silêncio que seguiu foi interrompido por aplausos. Naquele instante, percebi que a confusão, a impulsividade e a distração que tantas vezes me fizeram duvidar de mim haviam sido também o combustível da minha genialidade. Meu cérebro, que não conseguia parar quieto, havia me levado a enxergar o som de uma maneira que ninguém mais via. Mas mesmo diante do sucesso, eu sabia a verdade que o público não veria. Que aquela invenção quase nunca teria existido. Bastava um esquecimento a mais, um caderno perdido, e o telefone seria apenas mais um pensamento inacabado no fundo de uma gaveta. E foi nesse pensamento que entendi. Às vezes, a linha entre o fracasso e a descoberta é tão fina quanto o fio de cobre que conduz uma voz. Depois daquele dia, a vida nunca mais foi a mesma. O telefone se espalhou pelo mundo com a velocidade de um trovão. Jornalistas, investidores e cientistas queriam entender como um simples fio podia carregar uma voz humana. Para mim, o mistério não estava no fio, mas na mente que o imaginou. Enquanto todos celebravam a invenção, eu me perguntava como algo tão grandioso havia nascido de um cérebro tão caótico. Meus colegas me chamavam de gênio, mas eu ainda me via como o homem que quase perdeu tudo por distração. A verdade é que, por muito tempo, tive vergonha da minha mente. Eu a considerava indisciplinada, rebelde, incontrolável. Hoje, percebo que ela apenas enxergava o mundo em mais direções do que as pessoas comuns conseguem acompanhar. Comecei a observar um padrão. As ideias mais brilhantes surgiam justamente quando eu me perdia nelas. Quando o pensamento escapava do caminho lógico, ele abria portas que a lógica nunca encontraria. O TDAH, embora ainda sem nome, era o motor invisível que me empurrava para o improvável. Passei a aceitar o fato de que minha desatenção não era ausência de foco, mas excesso dele. Espalhado, vibrando em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não pensava em linha reta, eu pensava em espiral. E talvez fosse exatamente isso que me permitira transformar o som em eletricidade. Ainda assim, minha relação com a invenção era ambígua. O telefone me deu fama, mas também me prendeu a um ritmo que meu cérebro detestava. Reuniões, discursos, compromissos, tudo exigia uma disciplina que eu não tinha. Às vezes, em meio a uma entrevista, eu me perdia nos próprios pensamentos e esquecia a pergunta. O público ria, eu fingia rir também. Mas nas noites silenciosas, quando o mundo dormia e apenas o som do vento atravessava o laboratório, eu voltava àquele momento. O instante em que minha voz atravessou o fio pela primeira vez. Era uma lembrança simples, mas nela cabia todo o sentido da minha vida. Pensei nas vezes em que me senti inadequado, nos momentos em que minha mente parecia uma tempestade. E entendi que o mesmo raio que destrói também ilumina. Sem o caos, eu jamais teria ouvido o som do impossível. Com o tempo, aprendi a ver meu cérebro não como um inimigo, mas como um aliado indisciplinado. Um parceiro barulhento, sim, mas criativo, inquieto e vivo. Hoje, quando olho para o telefone, essa pequena caixa de madeira e metal, não vejo apenas uma invenção. Vejo um lembrete. O mundo só ouviu minha voz porque eu aprendi a escutar o barulho dentro da minha cabeça. Hoje, quando o mundo inteiro fala ao telefone, poucos imaginam que essa invenção nasceu no meio de um turbilhão mental. Eu não era o cientista calmo que todos imaginam. Eu era um homem cercado de distrações, com uma mente que corria mais rápido do que minhas próprias mãos,
e por muito pouco, essa corrida não acabou em silêncio. O TDAH não me impediu de criar. Ele apenas tornou o caminho mais caótico e, talvez, mais humano. Cada esquecimento, cada anotação perdida, cada noite em claro, me ensinou que a genialidade e a confusão muitas vezes dividem o mesmo espaço dentro de nós. O que diferencia um fracasso de uma descoberta é a coragem de continuar tentando, mesmo quando tudo parece desmoronar. Se você também vive com uma mente inquieta, lembre-se, às vezes é no caos que nasce a invenção. O que hoje te parece um erro pode ser o primeiro som de algo que vai mudar o mundo. Eu sou Alexander Graham Bell e quase perdi minha descoberta por causa do TDAH.